Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao trabalho desta noite. É com muita alegria que neste momento onde os mundos espiritual e material se entrelaçam, nós possamos fazer esse momento de estudo, de reflexão, de agradecimento a Deus, nosso Pai, pelas oportunidades que temos recebido. Na noite de hoje, nós teremos a Rosana Silveira, de Londrina, expondo o tema Não se Matar, segundo Allan Kardec. Ela é frequentadora da Casa Espírita Fabiano de Cristo, coordenadora de estudos, estudiosa da doutrina, e hoje vem trazer para nós essa temática do Espiritismo bastante real nesses dias de pandemia, relacionada a suicídio e outras enfermidades da alma, né? Vamos fazer a nossa prece então, de abertura, para passar a palavra a Rosana, rogando a presença dos nossos anjos protetores, esse Espírito bondoso que nos acompanha por ordem de Deus, na caminhada aqui na Terra e também no mundo espiritual. Rogamos também a presença dos Espíritos amigos, dos mentores dessa casa, em especial seu Hugo, Dona Dulce, que deixa o plano espiritual todos nós, com seu carinho, com seu amor, com a sua ternura zelada que sentimos quando eles aqui estiveram conosco aqui na Terra. Nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, a Kardec, que trabalhou com ele no Espiritismo, e a Deus, nosso Pai, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, a sua luz, para que possamos hoje entender, sentir e principalmente tornar a nossa vida mais feliz. Assim seja. Uma boa noite a todos. Coisa boa a gente estar aqui, que alegria, depois de um tempinho, né? Apesar ainda das dificuldades que a gente ainda está vivendo nessa pandemia, mas uma das frases de Kardec, lá da época de Kardec, hein? Não é de agora não, ele diz o seguinte, que nós devemos, em determinados momentos, fazer isolamento social. Ele estava falando de uma outra pandemia daquela época, mas ele diz assim, não podemos fazer isolamento espiritual. Então, quando as nossas casas, né, continuam com todo cuidado, com toda a segurança, continuam abertas, quando a gente continua encontrando os amigos, quando a gente continua estudando, às vezes não estudando presencialmente, mas nós conseguimos estudar virtualmente, né? Hoje tem aí os recursos que a internet nos dá, então a gente tem que aproveitar sim, para não fazer esse isolamento espiritual, porque a gente precisa estar junto. Deus nos colocou aqui na Terra para a gente crescer, progredir, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e como nós somos espíritos diferentes, todos somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos idades espirituais diferentes, nós passamos por experiências em outras encarnações diferentes. Então a gente precisa conviver com as pessoas para um ajudar o outro, para a gente aprender uns com os outros. Então essa comunhão, né, de comunhão espiritual, ela precisa existir para o nosso progresso. O tema que a gente trouxe hoje para a nossa conversa, eu sei que é um tema difícil, mas por ser difícil ele precisa ser estudado, nós precisamos conversar sobre esse assunto, que eu aproveitei esse mês de setembro, a gente sempre fala disso, mas eu aproveitei o mês de setembro, que é o mês onde mundialmente se fala bastante da prevenção ao suicídio, para mergulhar um pouquinho mais, estudar um pouco mais sobre esse tema. E o estudo que eu fiz é exclusivamente na obra de Kardec.
não por nada, existem muitos autores, né, e tem muito material para a gente estudar, mas eu percebi que se a gente ficar na obra de Kardec, já tem material assim, né, para ajudar a gente a levar essa vida, ajudar as pessoas que poderiam estar pensando em abandonar a vida na Terra. E principalmente o Espiritismo, ele nos ajuda a fazer alguma coisa por aquelas pessoas que cometeram um suicídio. Se nós pensarmos nas outras doutrinas, nós não vamos falar de religião nenhuma, não é nada disso, mas se a gente pensar no materialismo, por exemplo, né, a pessoa, se uma família de alguém que cometeu um suicídio é materialista, acredita que a vida acaba com a morte do corpo físico, essas pessoas não vão cuidar do seu morto, né, como nós vamos cuidar. A gente vai orar por ele, não vão ajudar ele a sair da perturbação depois de um ato como esse. Então, nós temos sim uma responsabilidade nas nossas mãos, porque nós sabemos que os espíritos não morrem, o que morre é o corpo físico. Sabendo disso, a gente tem a responsabilidade de ajudar essas pessoas e de levar alívio também para as famílias. Porque se alguém tem um familiar que passou por uma situação dessa, não sei se a gente pode dizer que pode tranquilizar o seu coração, porque tranquilo a gente nunca fica, né, numa situação assim, mas a gente pode ter muita esperança, porque ele está vivo. Pode estar num estado de perturbação, pode estar passando por alguma dificuldade, mas está vivo. E mais importante, as nossas preces chegam a esses espíritos. Então a gente precisa usar esse recurso. E é isso que eu queria destacar hoje, tá? Eu trouxe alguns trechinhos do Livro dos Espíritos, um pouquinho da revista, só para chamar a atenção, porque aqui o tempo é curto, a gente não é um lugar adequado para a gente fazer realmente um estudo mais longo, mas vai ficar o convite para chegar em casa e estudar. Mas vai ficar o convite, eu vou falar isso no fim, eu vou falar isso agora, para a gente orar. Se a gente souber, se você vê no jornal, se você vê na televisão, se você souber de algum conhecido, às vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça, nossa, como aconteceu, por que aconteceu e tal, mas assim, um pouco de curiosidade. O nosso primeiro pensamento deve ser fazer uma prece a essa alma que está passando sim por dificuldade. Então essa é a nossa responsabilidade, por isso que a gente tem que espalhar esse conhecimento espírita, tem que espalhar isso para as pessoas, para dizer assim, você pode ajudar, qualquer um de nós pode ajudar. Não depende de condição financeira, não depende de condição social, não depende de condição de saúde física, a não ser que você não consiga pensar, aí a gente não consegue orar. Mas em qualquer outra situação, mesmo que a gente estiver no leito de hospital, ainda assim a gente pode orar pelos outros. Então, não importa se não der tempo de eu trazer os textos aqui para vocês, mas eu queria deixar isso assim, esse apelo realmente. Porque quando nós vamos ouvir os espíritos, e quem não tem acesso à reunião mediúnica, que não conversa com esses espíritos, tem literatura. Só na obra de Kardec tem um monte, fora os outros livros que tem publicados, que os espíritos vêm contar o que eles estão vivendo. Eu recomendo aqui a segunda parte do livro Céu e Inferno, um livro de Allan Kardec também, que tem vários casos, e esses espíritos foram evocados e vieram contar o que eles estavam vivendo. E olha, eu vou dizer para vocês, 100% deles pediu prece e agradeceu pelas preces que estavam sendo feitas por eles naquele momento. Então, a prece é o nosso principal recurso, tá? Mas antes de falar então dessa situação, né, que é você talvez
não aguentar, não suportar as dificuldades que a gente vive aqui na vida, eu queria lembrar que quando Kardec vai estudar as leis morais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, e depois ele desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo inteirinho, que ele vai tratar das leis morais. O que tratam as leis morais? Do nosso comportamento, da nossa vida, das nossas escolhas. Toca diretamente a nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem que ser lido, estudado, meditado, mas principalmente aplicado na nossa vida, tá? Quando ele vai estudar essas leis morais, uma das primeiras questões que está lá na lei de conservação, Kardec pergunta assim: com que fim Deus colocou, otorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aqui ele diz: por que a gente tem que ficar vivo? Por que a gente tem que ficar vivo aqui na Terra? Quando a gente vai estudar algumas leis, a gente às vezes pensa que as leis elas são direitos. Também são. Mas as leis morais, essas leis morais são deveres. Deveres. Nós não temos a opção de não cumprir a lei. Nós não temos essa opção. E é tranquilo a gente pensar nisso quando nós temos a certeza de que quem fez as leis foi Deus. Deus é nosso Pai. Deus é todo bondade. Deus é todo amor. Deus é todo sabedoria. E Ele criou essas leis. E nessas leis Ele diz que nós, para sermos felizes, temos que caminhar na Terra ou em outros mundos para aprender a ser feliz. Então Ele colocou isso como uma lei, como um dever. E Ele diz aí, todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, se a gente está aqui na Terra, é porque é uma necessidade. Porque Deus quis assim: mas eu não entendo porque tem tanto sofrimento. A gente já vai entender. Mas realmente é difícil. Só que é aquela coisa da confiança no Pai. Quando o pai fala para uma criança, vamos falar adolescente, que adolescente é um pouco diferente, né? Depois ele muda de novo, mas criança, quando o pai fala, alguma coisa que ele tem que fazer, no geral, o que o pai fala, se ele confia no pai, aquilo que o pai, para a criança, é lei, né? Então assim deve ser esse nosso relacionamento com Deus. Às vezes eu não entendo muito bem o porquê dessa lei, mas se foi Deus que fez, e Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é amoroso, as suas leis também são perfeitas. Então ele está dizendo que eu preciso viver, eu preciso estar vivo para progredir, para me desenvolver e para encontrar a felicidade, que essa sim é a fatalidade que existe na nossa vida, o encontro com a felicidade. Outra questão, agora já na lei de justiça, amor e caridade, ele vai falar assim: qual que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante. Por que eu coloquei aqui? Porque vocês vão ver que lá nesse texto da revista, que eu vou só apresentar para vocês, não vai dar para a gente estudar, Kardec vai falar também para a gente, com muita lógica, fazendo muito sentido, que o problema não está só naquele que tira a própria vida. Não é só ele que é o responsável, gente, a intenção. O ato em si também, claro que sim, mas tem muitos casos, em que Kardec analisa. Então o que ele fazia? Ele evocava o espírito do suicida, conversava com ele, pedia para ele contar o que aconteceu. Em algumas situações ele conseguia contar, em outras não. Depois ele evocava o anjo guardião desse suicida, ou então um anjo
anjo guardião do médium que estava recebendo. E aí esse anjo guardião, que é o espírito bom, dizia o que estava implicado naquele caso. Por que alguns sofriam mais, por que outros sofriam diferente. Uma coisa é certa, de todos os casos, nenhum é igual ao outro. Em todas as situações, Deus julga a intenção. Por isso, por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente precisa pensar se nós, na nossa sociedade, nos lugares onde a gente vive, será que a gente também, às vezes, não é um facilitador? Será que para que alguma pessoa desista da vida? É para reflexão. A gente não quer, a lei de Deus ela não é punitiva, no sentido de que eu devo me sentir culpado e eu não tenho escapatória. Não, ela é de colocar responsabilidade nas nossas mãos e de dizer assim, se alguma vez eu errei, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa para alguém, ou eu vivi em sociedade de tal maneira em que eu criei problemas para os outros, ok, analisa, vê, corrige, pede perdão e vamos para frente. Vamos agora fazer o bem. A escolha sempre deve ser de fazer o bem. Outra situação, então são 3 situações que eu gostaria que a gente pensasse. De eu tirar a minha própria vida, eu provocar ou eu facilitar alguma pessoa a desistir da vida, isso tem uma responsabilidade grande também. E Kardec coloca aqui uma outra situação que está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que ele faz uma pergunta. No Evangelho não tem muitas perguntas, é mais texto, né? Mas ele diz, aquele que desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Ele colocou um exemplo aqui da guerra, né, do campo de batalha, mas eu grifei até esse campo de batalha para dizer que o campo de batalha é a nossa vida. Então, às vezes, será que a gente não enfrenta determinados riscos e lá no fundinho que a gente quer, né? Às vezes uma profissão muito difícil, às vezes uma situação social, um esporte, alguma coisa. Aqui também não vai julgamento nenhum, tá? Eu só estou levantando algumas hipóteses. Ele levantou aqui uma hipótese. Mas ele está dizendo então que todos que vão para a guerra são suicidas? Não. Todos que praticam esporte, sim, são? Não. Todos que têm profissões perigosas são suicidas? Não, claro que não. Claro que não. Mais uma vez, o que conta é a intenção. E ali nesse texto eu trouxe só um pedacinho, mas ele diz assim, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então, mais uma vez, é a intenção. E aí ele vai dizer para baixo, eu não trouxe aqui, mas ele diz depois no texto, que o texto é longo, ele diz assim, se você se dedica a salvar vidas e nessa situação você perde a sua vida, isso não é suicídio. Claro que não, claro que não. Então é a intenção. Não é necessariamente o que a gente faz, mas é com que intenção que a gente faz. Olha como a lei de Deus é linda mesmo, né? Ela vai julgar o que nos leva a fazer as coisas, ela vai julgar o que nos move, ela vai julgar aquilo que foi a causa, o que realmente provocou. E não é uma causa exterior, é a causa interior. O nosso mundo íntimo, como é, né? Quem sabe do nosso mundo íntimo? Às vezes nem nossos familiares, as pessoas que convivem conosco todo dia. Às vezes a mãe fala assim, eu conheço tão bem meu filho, será que conhece? Né? Mas Deus conhece.
Nós ainda não temos essa capacidade de conhecer o outro, mas a gente sabe de alguém que teve, né? Que foi Jesus. Jesus sabia o que ia no íntimo das pessoas. Agora, como que Jesus sabia? Ele recebeu essa graça, esse dom de Deus? Não, ele conquistou. Ele conquistou através do progresso. Por isso, voltamos lá naquela questão, olha, é necessário, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. A vida é necessária. Jesus já viveu antes, viveu muitas vezes, e ele aprendeu a ser o que ele é. E quanto mais ele aprende, mais ele conquista. É assim a lei de Deus. Para nós também, quanto mais nós vencemos as nossas imperfeições, quanto mais a gente enfrenta as dificuldades da vida, quanto mais a gente coloca resignação, prudência, obediência, paciência, quanto mais a gente coloca as virtudes na nossa vida, mais possibilidades a gente vai ter de conhecer a vida. Não agora nessa situação que a gente vive aqui de encarnado, que o nosso corpo físico é uma barreira, mas quando nós formos espíritos, aí fica um pouco mais difícil a gente esconder quem a gente é e os outros espíritos também esconderem o que eles são. Então a gente está aqui agora fazendo já esse exercício. E quando nós chegarmos do lado de lá, quanto mais a gente aprendeu, mais facilidade a gente vai ter de viver e de aprender mais. O texto que eu queria deixar aqui de referência, não dá, né? Eu vou ler só uns pedacinhos de nada, mas é um texto que está lá na Revista Espírita, é bem pouco conhecido, as pessoas quase não conhecem, mas é um texto assim que Kardec vai explicando o que a doutrina vai fazendo pela gente, como a gente ajudar as pessoas e como a gente passar por essa vida aqui na Terra sem tentar fugir da escola. Ele usa algumas imagens lá no texto que são muito interessantes, né? Porque a vida na Terra é uma escola. Se a gente sai daqui, a gente é como se a gente fugisse da escola. O que acontece quando uma criança foge da escola? Tem que voltar. Só que aqui na Terra ainda, quando uma criança foge da escola e ela não quer estudar, e se os pais deixam, até tem essa possibilidade de não estudar, né? Agora nós não. O progresso é uma lei. Lembra a primeira questão lá? O progresso é um dever. Como é um dever, a gente tem que progredir. Então não adianta fugir dessa escola. Porque o que a gente vai encontrar? A gente só vai encontrar mais problemas. Nós não vamos nos livrar dos problemas que a gente tem e a gente ainda vai encontrar outros problemas. Então o texto ele vai trazer isso. Ele traz primeiro uma estatística, ele chama estatística de suicídios. Tá? Para quem quiser procurar esse texto e ler, né? Depois eu indico também onde procurar, está na internet, grátis, né? Vocês podem achar lá. Ele começa falando da estatística de suicídios lá na França, lá no século XIX, e era muita gente já que morria, hein? Só no ano de 1858, quase 4.000 suicídios. Então, assim, acontece muito ainda. E aí ele começa o texto falando um pouco das pessoas que tiram a vida por conta do que ele chamava de monomania, né? Ou problemas mentais, né? Até na época ele entrevista um médico e o médico acha que é uma pandemia que existia na época e alguma coisa que contagiosa, que parecia que quando um cometia os outros também. Ele analisa um pouco isso, mas esse não é o nosso foco, né? Mas ele diz assim, mas o outro lado, além desses, né, que são provocados são causas orgânicas, lembra, gente, que quando a
gente fala que nós somos um espírito encarnado, quem faz as escolhas é o espírito, sempre, tá? Sempre. O corpo é instrumento. O espírito sofre influência do corpo? Sofre. Mas quem faz as escolhas é o espírito. O que acontece quando as pessoas estão com alguma dificuldade fisiológica ou física? É que cria-se uma barreira, né? A autonomia do espírito. E aí, às vezes, acontece isso mesmo, né? Num acesso de loucura, num acesso, ele diz aqui, ó, loucura, febres altas, embriaguez. Lá no Céu e Inferno, os casos que ele analisa, teve um rapaz que ele se matou na porta da casa da moça, que ele queria eles iriam se casar e de repente ela não quis mais, ele teve um ataque de loucura e ele se matou na porta da casa dela. Kardec evoca esse espírito, conversa com ele e ele fala assim, que bobagem que eu fiz, não devia ter feito. E ele conversa, é muito interessante a conversa dele, ele fala assim, foi um momento de raiva, eu não devia ter feito isso. E aí Kardec depois pergunta para São Luís, e as consequências para esse espírito? O São Luís fala, tem consequências sim, mas já ele reencarna e já vai resolver isso. Porque ele já reconheceu que ele errou e ele já quis consertar. Então ele estava consciente, estava bem, chamava a moça, aquela ingrata, ele dizia assim, aquela ingrata não queria casar comigo e eu acabei fazendo bobagem. E logo ele, né, fez a nova escolha, logo ele voltou. Então assim, além dessas situações em que num ataque de raiva ou por alguma doença, Kardec vai falar então dos suicídios voluntários. É aqui que o Espiritismo vai cuidar. Porque o que é o voluntário? Ele diz assim, é executado com premeditado. Muito responsável também é aquele que ajuda, que provoca, que cria situações em que o outro não encontra mais saída. Deu julgação e pleno conhecimento de causa. É aí que o conhecimento do Espiritismo vai ajudar as pessoas. Por quê? Porque nós vamos conseguir enfrentar os problemas da vida se a gente souber, tiver certeza que esses problemas são passageiros, que a vida aqui na Terra é curta, que logo esses problemas vão acabar se eu conseguir enfrentá-los com resignação, com paciência, com gratidão a Deus e olhando para os problemas e pensando, o que esse problema precisa me ensinar? Muda tudo. Kardec usa até uma imagem que ele diz assim, imagina que você está no teatro. Você está no teatro. Você está sentado num lugar muito ruim. É ruim o teatro. Acabou a peça, mas você ficou sabendo que o que vem depois, que vai ter uma nova apresentação, e o que vem depois é 100 vezes melhor do que a que você já assistiu. Você levanta e vai embora, ou você fica mais um pouquinho nesse lugar que não é confortável, não é muito bom, é aquilo que você teve a condição de comprar, às vezes tinha até bilhete no lugar mais confortável. A nossa vida não é comprada, o nosso lugar aqui na Terra não é comprada com recurso financeiro, ele é comprado com o nosso recurso moral. É comprado com o nosso recurso moral e com aquilo que a gente precisa aprender. Então, olha que imagem interessante. Se você sair daquele seu lugar, você vai perder a melhor parte da apresentação. Kardec fala que a vida na Terra é como se a gente tivesse instalado numa péssima hospedaria. Acho que eu já falei isso aqui, eu gosto de usar essa expressão. O pessoal do nosso grupo lá, né, a gente usa bastante, tem em vários lugares
dos livros escritos junto com Allan Kardec, ele usa essa expressão, que a vida na Terra é passageira e é como se a gente estivesse numa péssima hospedaria. O que você faz numa péssima hospedaria? Você fica um tempinho, o tempo que você precisa para descansar, para se recompor, para fazer a sua higiene e depois, vai embora. Mas o tempo que você fica ali é precioso, não é? Porque você tem que, cuidar do seu descanso, da sua higiene e da sua alimentação, ainda que não seja o melhor lugar. Então, esse tempo que nós passamos aqui na Terra é um tempo precioso, se a gente souber aproveitar. Só que a melhor parte, e eu vou deixar aqui, tem muita coisa aí pra frente, o Miguel falou, você não vai passar nem 3 quartos. Mas fica a recomendação do estudo em casa. A melhor parte, gente, vem depois. A melhor parte vem depois. E eu queria que isso ficasse na mente de vocês. Que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é um mundo que ainda a gente passa por tantas aflições, por tantas dificuldades, ainda tem tanto desamor, ainda tem tanta violência, ainda nós precisamos passar por doenças do corpo físico, ainda nós precisamos passar pela experiência da morte, mas isso é porque nós ainda somos espíritos imperfeitos que não conquistamos as virtudes. Mas o que Deus quer pra gente, Ele quer a felicidade, mas essa felicidade precisa ser conquistada. Eu preciso aprender a ser virtuoso. Então o convite é a gente olhar para as dificuldades aqui na Terra e falar, ok, você é passageiro. A melhor parte dessa obra divina, dessa peça, desse teatro, a melhor parte está por vir. É depois que ela vai acontecer. E se tiver alguém que não está contente, é isso que a gente tem que falar. O espírito não morre. A melhor opção sim é viver, a melhor opção sim é ficar aqui. E aí a gente tem que ir se ajudando. Nós não falamos aqui, nem era esse o objetivo das causas, o que leva. Não, tem bastante coisa já escrita, publicada. E aí, casos particulares, a gente vai ajudando, que é o que a gente pode fazer, né? Lembra da gente não ficar isolado espiritualmente? A gente vai ajudando um ao outro, mas no geral, o entendimento tem que ser esse. Nós não morremos, o nosso espírito não morre. E se a gente fizer por essa opção, se a gente não esperar com que a coisa aconteça naturalmente, como Deus quer, vai ser causa de sofrimento, sim, vai ser. Mas é um sofrimento eterno? Não. Aí o segundo convite, o primeiro convite é a gente entender isso. O segundo convite, prece. Kardec fala de 2 coisas, prece e evocação. Quem tem acesso à reunião mediúnica, quem participe, evoquem os suicidas, evoquem, conversem com eles, conversem com o anjo guardião. Quem não tem acesso, quem não faz, quem não participa, nem todo mundo é médium, né? Nem todo mundo participa, prece. Prece. A prece vai levar alívio para ele. E lembra que os espíritos dizem para nós assim, a prece transmite uma mensagem. A prece transmite uma mensagem. Então o que eu tenho que cuidar é o que eu vou transmitir. Então sempre pedir aos nossos anjos, porque nós não sabemos direito como fazer as coisas. Então a gente pede ajuda. A gente pede ajuda para o nosso anjo guardião, a gente pede ajuda para os bons espíritos, a gente pede ajuda para Jesus. A gente ora a Deus para que aquele espírito que passou por essa dificuldade, que ele tenha força de vencer aquilo que ele está passando, que ele abra seu olho e lembre que ele tem um anjo da guarda que cuida dele e que ele se prepare para uma nova experiência, mais forte, mais paciente, com certeza mais feliz. Esse era o nosso recado, nosso convite de hoje, convite para a gente estudar esses textos que trazem tanto conforto para o nosso coração,
se alguém quiser depois o texto, quiser dar uma olhada, eu passo a referência certinha. Mas tudo isso ajuda a gente a estar um pouquinho mais forte e ajudar as pessoas, que isso é lei de Deus. O Miguel está lembrando aqui, ó, que os textos estão todos grátis nesse site aqui, tá? Kardecpedia é grátis, está lá na internet. Se você entrar nesse site, que é totalmente gratuito, tem toda a obra de Kardec, todas as revistas. Se você entrar nesse site e coloca lá no busca estatística de suicídios, ele vai puxar esse texto aí, tá? Se você colocar lá suicidas ou céu e inferno, ele vai trazer, que é o livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele vai trazer também os casos que tem lá. Gente, vale muito a pena a gente ler, você conhece a situação, você vê como Kardec analisa aquilo lá, a maneira de ajudar e os conselhos dos bons espíritos. É isso que nós precisamos para nos ajudar, os conselhos dos bons espíritos. Muito obrigada, desculpa se eu passei um pouquinho, muito obrigada, e que Jesus nos abençoe e fique conosco. Obrigada. Aí está a mensagem da noite. Primeiramente agradecer a Rosana, que esse assunto é bom com um seminário, né, Miguel? Um domingo à tarde, aí, umas 2 horas de bate-papo com a Rosana, que a doutrina espírita é essa, é uma fonte inesgotável de ensinamento. Enquanto a Rosana dizia, eu lembrava de que nós vivemos num mundo de provas e expiação. Mas nós temos um consolo. Esse consolo vem de Jesus, quando ele nos diz que, enquanto houvesse uma lágrima de dor aqui na terra, ele estaria conosco, até a consumação dos séculos. Então, há esperança para cada um de nós. Como Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, muito obrigado, Rosana, Miguel, por estar aqui conosco. Ele sempre aceita o nosso convite. E na última quarta-feira, o Miguel vai estar novamente conosco. É muito bom ter esses amigos. Eu conheci eles, assim, de ouvir o Zé Antônio falar de vocês. Vocês estavam na época na Espanha. Eu já conhecia vocês, mas o Zé Antônio falava muito de vocês para nós. Então a gente já nos conhecíamos sem nos ver. Mas é muito bom ter vocês conosco e ter amigos assim, para nos fazer mensagem dessa maneira que nos dá esperança, né? Como eu faço todas as quarta-feiras, eu vou nominar os médiuns da noite para aplicação de passe, para não tumultuar dentro da sala. Então, eu vou pedir para a Ana, a Terezinha, que está presente no nosso trabalho de hoje, né, Terezinha? Terezinha é uma trabalhadora da casa, meio escondidinha, mas ela participa do rádio, o terceiro domingo com nós lá, eu, Miguel e ela. Para quem não conhece a Terezinha, está aí essa nossa querida amiga. O Luiz, vou pedir para ele também aplicar passe, a Jane, a Fúvia, e quem está lá no fundo, a Tati está aí? Não, né? Vou pedir para o Léo então. Você vai aplicar passe, não? Ah, vocês vão cantar, né? Tá certo. A Vânia também vai cantar. O Rockler, cadê o Rockler? Está presente o Rockler? Então vamos aplicar passe. E vou pedir para a Du pôr a água para nós. E o grupo vocal vai cantar para nós. De
Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós, Senhor, as bênçãos de paz, de luz, a cada um que aqui se encontra e àqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos, Mestre Jesus, retornar aos nossos lares, levando em nosso coração a paz. E que essa paz possa ser desfrutada por todos o nosso convívio. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de misericórdia, dando-nos sempre, Senhor, a paz,
a serenidade, a tranquilidade, a perseverança acima de tudo. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.